abençoe e nós agradecemos pela sua atenção para nós. Muito obrigado, muchas gracias, querido Jamé. Iraní también, veo ahí al lado tuyo. Un abrazo. ¿Traduz? Sim, abraço, Irani, que está aí ao lado de Jamé. Hoy estoy de lujo porque tengo un traductor de lujo. Hoje eu estou luxuoso porque tenho tradutor luxuoso também. Edivaldi, nos tornamos muy amigos en estos años. Edivaldi, nos tornamos muito amigos nesses anos. Muy bien. Quiero saludar a todos los hermanos. Eu quero dar uma saudação a todos os irmãos. Con todo amor, con toda paz del Señor y contento de participar nuevamente con ustedes de este encuentro. Com o amor, a paz do Senhor e muito contente de participar com vocês novamente desse encontro. Yo quiero hablar estos 2 días con la ayuda del Señor sobre el Espíritu Santo. Eu quero falar esses 2 dias com a ajuda do Senhor sobre o Espírito Santo. Durante sus 3 años de ministerio, pocas veces Jesús les habló a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo. Durante seus 3 anos de ministérios, Jesus raramente falava com seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Esperó hablar sobre este tema en su última conversación con sus discípulos. Ele esperou para falar sobre esse assunto em sua última conversa com os discípulos, justo antes de la crucifixión. logo antes da sua crucificação. Juan dedica en su evangelio 5 de sus 21 capítulos para registrar ampliamente ese encuentro final de Jesús. João dedica em seu evangelho 5 dos seus 21 capítulos para registrar extensivamente aquele encontro final com Jesus. Y eso está registrado en los capítulos 13, 14, 15 y 16, también 17 de Juan. E os registros estão no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. En el capítulo 13, Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos, les dice: No capítulo 13, Jesus, depois de lavar os pés dos seus discípulos, lhes disse: hijitos, todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Filhinhos, ainda estou com vocês um pouco. Eles procurarão por mim, mas como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir, e é o que lhes digo agora. Naturalmente los discípulos estaban tristes, confundidos y desorientados. Naturalmente os discípulos ficaram tristes, confundidos e desorientados. Habían dejado todo para seguir a Jesús. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Sus trabajos, sus casas, sus familias. Seus empregos, suas casas, suas famílias. Se habían entregado por completo al Señor. Eles se entregaram completamente ao Senhor. Habían creído que Él era el Mesías. Eles creram que ele era o Messias. Y ahora les dice que se va. E agora disse a eles que vai, está indo. Y que a dónde va, por ahora no lo pueden acompañar. E que aonde ele está indo, agora eles não podem acompanhá-lo. Pero a partir del capítulo 14 de Juan, mas a partir do capítulo 14 de João, Jesús les dice cosas extraordinarias que nunca les había dicho antes acerca de la venida del Espíritu Santo. Jesus diz aí em João 14 sobre coisas extraordinárias que nunca havia dito antes sobre a vinda do Espírito Santo. Por favor, si tienes tu Biblia, abre ahora conmigo, vamos a leer varios versículos. Por favor, si tem a tua Bíblia, abra que vamos ler vários versículos. Juan capítulo 14. João capítulo 14.
versículos 15 al 17. do versículo 15 ao versículo 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Creio que pode, quer que traduza também? Sim. Se vocês me amam, vocês guardarão meus mandamentos. Eu vou orar ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, para que esteja com vocês para sempre. Isso é o Espírito da verdade, porque Ele permanece com vocês e estará em vocês. Voy a pedir a Divaldi que él lea solamente en portugués los siguientes versículos. Versículo 18 de João 14. Sí. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu virei para vocês. Versículo 20. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos a ele e faremos nele morada. Dos versículos 27 ao 28. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Também agora capítulo 15, versículo 26 de João. Mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, que eu lhes enviarei da parte do meu Pai, que do meu Pai procede, esse dará testemunho de mim. Agora, capítulo 16, versículo 7, diz: mas lhes digo a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, vos-lo enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13 ao versículo 15. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos anunciará. Agora, versículo 22 ao versículo 23 de João 16. Também vocês agora estão tristes, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém tirará. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Versículo 33 e último. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, não, mas confiem, eu venci o mundo. Qué tremendo, ¿no? Cuántas cosas maravillosas por primera vez escucharon los discípulos. Que coisas maravilhosas que os discípulos escutaram por primeira vez. Y resumiendo todo esto, E fazendo resumo de tudo isso, quiero señalar 7 gloriosas promesas que Jesús hace a sus discípulos y a todos nosotros. eu quero falar sobre 7 gloriosas promessas que Jesus fez aos seus discípulos e a todos nós. La primera, la presencia del Espíritu Santo. A primeira é a presença do Espírito Santo. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador.
Eu rogarei ao Pai e ele lhe dará outro consolador. Jesús afirma que se va. Jesus afirma que vai embora, Pero promete enviar a otro como él, mas promete que a enviar outro como ele, el consolador, o Consolador, el otro paracleto, o outro Paráclito, el otro representante de Dios, o outro representante de Deus, el Espíritu de verdad, o Espírito da el verdade, Espíritu Santo, o Espírito Santo, la tercera persona de la Trinidad, a terceira pessoa da Trindade. es decir, Dios mismo. Isso é Deus mesmo. Ahora está con ustedes, Agora está com vocês, pero entonces estará en ustedes. mas então estará em vocês. Y Jesús le dice, les conviene que yo me vaya. E Jesus disse, e é conveniente que eu vá. Era difícil para los discípulos entender esto, Era muito difícil aos discípulos entender isso. pero Jesús les asegura que nos conviene que Él se fuera. Mas Jesus nos assegura que é conveniente partir, Para que viniera el otro igual a Él, para que venha outro igual a ele, para que estuviera en nosotros para siempre. para que estivesse em nós para sempre. ¿Qué es mejor? O que é melhor? ¿Tener a Jesús al lado o tener al Espíritu Santo adentro de nosotros? Ter Jesus ao nosso lado ou ter o Espírito Santo dentro de nós? Esto los discípulos no lo podían entender hasta que sucedió en el día de Pentecostés. Isso os discípulos não podiam entender até que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Amén. Segunda promesa, A segunda promessa, la presencia de Jesús en nosotros. a presença de Jesus em nós. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos. Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos. Los discípulos tenían un sentimiento de orfandad. Os discípulos tinham um sentimento que eram de ser órfão. Vendré a ustedes. Eu voltarei a vocês. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai y que ustedes están en mí e que vocês estarão em mim y que yo estoy en ustedes. e que eu estou em vocês. Al venir el otro igual a Jesús, Quando vem o outro igual a Jesus, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, viene también Jesús. Jesus também vem. Los tres son uno, Os três são um. son inseparables en naturaleza y esencia. Eles são inseparáveis em natureza e essência. Así que al venir el Espíritu Santo, Então, quando o Espírito Santo vem, viene también Jesús. também Jesus vem. Por eso dice, vendré, Por isso disse, virei vendré a ustedes. a vocês. La tercera promesa, A terceira promessa, la presencia del Padre en nosotros. a presença do Pai em nós. En el 14:23 Jesús dice, No versículo 14, 23, Jesus disse, el que me ama obedecerá mi palabra o que me ama obedecerá minha palavra, y mi Padre lo amará e meu Pai o amará, y vendremos a él e nós iremos a ele, y con él nos quedaremos a vivir. e com ele nós vamos ficar para viver. Cuando viene el Espíritu Santo, Quando vem o Espírito Santo, viene también Jesús vem também Jesus, y el Padre, e o Pai, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, más Jesús, mais Jesus, más el Padre, mais o Pai, y se quedan a vivir en nosotros. e ficam para viver em nós. La Trinidad viviendo en nosotros, A Trindade vivendo em nós, debido a la inhabitación mutua de las tres personas de la Trinidad. devido à habitação mútua das três pessoas da Trindade. Aleluya, qué tremendo. Aleluia. Cuarta promesa, A quarta promessa, la paz de Jesús en nosotros. a paz de Jesus em nós.
Dice Jesús, la paz les dejo, Jesus disse: a paz lhes deixo, mi paz les doy. minha paz lhes dou. Jesús en nosotros, Jesus em nós, por el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, nos imparte su paz, nos dá a sua paz, nos llena de su paz. nos enche da sua paz. Por más dura que sea la tormenta, Por mais difícil que seja a tempestade, por más grande que sea el dolor, por mais grande que seja a dor, tenemos su paz, nós temos a sua paz, una paz sobrenatural. uma paz que é sobrenatural. Nuestra paz es Jesús. Nossa paz é Jesus. Él es el príncipe de paz Ele é o príncipe da paz y habita en nosotros. e habita em nós. La quinta promesa, A quinta promessa, la revelación total de la persona de Cristo. a revelação total da pessoa de Cristo. Jesús dice en Juan 16, Jesus disse em João 16, cuando venga el Espíritu, quando venha o Espírito, Él los guiará a toda la verdad, ele os guiará a toda a verdade, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga pois ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo o que ouve y les hará saber las cosas que han de venir. e vai fazer com que vocês saibam das coisas que hão de vir. Él me glorificará, Ele me glorificará, porque recibirá de lo mío porque ele receberá do meu y les hará saber. e vai deixar vocês saber. La principal función del Espíritu Santo A principal função do Espírito Santo es revelar en nosotros a Cristo. é revelar em nós Cristo. Este conocimiento Esse conhecimento no se puede alcanzar por una comprensión meramente intelectual, não se pode alcançar por uma compreensão meramente intelectual, sino espiritual, mas espiritual, experimental, experimental, para experimentar y conocer la plenitud de Cristo. para experimentar e conhecer a plenitude de Cristo. La sexta promesa, A sexta promessa, la alegría del Espíritu en nosotros. a alegria do Espírito em nós. Dice Jesús, Disse Jesus: yo los volveré a ver eu vou ver vocês novamente y su corazón se alegrará e seu coração vai ficar alegre y nadie les arrebatará su alegría. e ninguém vai tirar a alegria de vocês. Jesús nos da su alegría. Jesus nos dá a sua alegria. Nada ni nadie nos podrá quitar el gozo que nos da el Señor. Nada e ninguém nos pode tirar a alegria que nos dá o Senhor. Es la alegría sobrenatural del Espíritu Santo. É a alegria sobrenatural do Espírito Santo. Es la alegría que les hizo cantar himnos al Señor en el peor calabozo de Filipos a Pablo y Silas. É a alegria que fez a Paulo e Silas cantarem hinos ao Senhor no pior calabouço de Filipos, Con sus espaldas ensangrentadas por los azotes recibidos. com suas costas ensangrentadas pelos golpes que receberam. Qué maravillosa es la gloria de su gozo en nosotros. Quão maravilhosa é a glória de sua alegria em nós. Y la última promesa que quiero mencionar E a última promessa que eu quero falar a vocês es la victoria de Jesús en nosotros. é a vitória de Jesus em nós. En el último versículo del capítulo 16, No último versículo do capítulo 16, Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, pero confíen, mas acreditem, yo he vencido al mundo. eu tenho vencido o mundo. Jesús nos anuncia que en el mundo tendremos aflicción. Jesus nos disse que no mundo íamos ter aflições. No nos promete espejitos de colores, Ele não nos prometeu espelhos coloridos, una vida color de rosa. uma vida rosada. Nos advierte que en este mundo tendremos aflicción, Ele nos avisa que nesse mundo a gente ia ter aflição, sufrimientos, pruebas, padecimientos, sofrimentos, provações, sofrimentos. pero nos asegura con absoluta claridad Mas ele nos garante com absoluta clareza que Él ha vencido al mundo, que ele conquistou o mundo, con todo lo que la palabra mundo comprende. com tudo que a palavra mundo se entende.
dolores, injusticias, sufrimientos, persecuciones dor, injustiça, sofrimento, perseguição y aún la muerte. e até a morte. Pero nos pide que confiemos en Él, Mas ele nos pede para confiarmos nele, porque Él ha vencido al mundo. porque ele venceu o mundo. El vencedor es Él. O vencedor é ele. No somos nosotros por nosotros mismos. Não somos nós por nós mesmos. El vencedor habita en nosotros. O vencedor habita em nós. Nada ni nadie nos doblegará. Nada e ninguém nos dobrará. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluya. Aleluia. Qué maravilla. Que maravilha. La venida del Espíritu Santo. A vinda do Espírito Santo. Vamos a ver cómo fue. Vamos ver um pouco como foi. Lo que Jesús prometió a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo sucedió en el día de Pentecostés. O que Jesus prometeu aos seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo aconteceu nos dias de Pentecostes. Y está narrado en Hechos capítulo 2. E está narrado em Atos, no capítulo 2. Y dice así los primeros 4 versículos. E está escrito nos primeiros 4 versículos. Quando o dia de Pentecostes chegou, eles estavam todos em um acordo. E de repente veio do céu um som semelhante a um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E línguas distribuídas apareceram para eles, como de fogo, pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes deu para falar. Atos 2, de 1 a 4. Algunas observaciones. Algumas observações. Jesús no les había dado una fecha precisa en que vendría el Espíritu. Jesus não tinha dado a eles uma data precisa em que o Espírito Santo viria. Solo les dijo que sucedería dentro de no muchos días. Ele só disse que isso não ia acontecer dentro de muitos dias. Y sucedió justamente 10 días después de su ascensión a los cielos. E isso aconteceu 10 dias depois da sua ascensão ao céu. Jesús no les dio detalles de cómo vendría el Espíritu. Jesus não deu detalhes de como viria o Espírito. Ni les habló de un estruendo como de un viento recio. Nele falou de um ruído como um vento forte, Ni de las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. nem das línguas de fogo sobre cada um deles. Pero les aseguró que el que vendría estaría no solo con ellos, sino en ellos para siempre. Mas assegurou-lhes que aquele que viesse não estaria apenas com eles, mas neles para sempre. Es importante observar que el texto dice sobre cada uno de ellos. É importante notar o que o texto fala sobre cada um deles. Y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. E que todos foram cheios do Espírito Santo. De modo que aunque fue una experiencia conjunta, Ainda que foi uma experiência conjunta, a la vez fue una experiencia personal. também foi uma experiência pessoal. Cada uno necesita tener su experiencia personal con el Espíritu Santo y ser lleno de él. Cada um precisa ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo e ser cheio dele. Aunque uno puede ser lleno varias veces con el Espíritu, Embora alguém pode ser cheio várias vezes com o Espírito, a la experiencia inicial se la llama también bautismo con el Espíritu Santo a experiência inicial também é chamada de batismo com o Espírito Santo o bautismo en el Espíritu Santo. ou batismo no Espírito Santo. Por tanto, cada nuevo convertido debe ser bautizado en agua y también ser guiado a recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
Portanto, cada novo convertido deve ser batizado na água e também ser conduzido a receber o batismo do Espírito Santo. De este modo, el discípulo cuenta con el poder necesario para obedecer los mandamientos del Señor y ser un testigo de Cristo. Dessa forma, o discípulo tem o poder de obedecer aos mandamentos do Senhor e ser uma testemunha de Cristo. Muy bien, ahora llegamos a la pregunta más importante del desarrollo de nuestro tema. Muito bom. Agora chegamos à questão mais importante no desenvolvimento do nosso tema. Y la pregunta es esta: E a pergunta é essa: ¿cuál es el cambio más trascendente que produjo la venida del Espíritu Santo? qual a mudança mais transcendente produzida pela vinda do Espírito Santo? Desarrollaré el tema en dos partes. Vou desenvolver esse tema em duas partes. ¿Cuál es el cambio más trascendente que produjo en los discípulos la venida del Espíritu Santo? Qual foi a mudança mais transcendente que foi produzida nos discípulos com a vinda do Espírito Santo? Ese tema lo vamos a desarrollar hoy. Esse tema nós vamos desenvolver hoje. Y el segundo tema, E o segundo tema, ¿cuál es el cambio más trascendente que produjo en la humanidad la venida del Espíritu Santo? qual foi a mudança mais transcendente que foi produzida na humanidade pelo Espírito Santo? Así que la segunda parte de esta palabra va a responder a esta pregunta. Então, a segunda parte dessa palavra vai responder a essa pergunta. ¿Cuál fue el cambio más trascendente que produjo la venida del Espíritu Santo en los discípulos? Qual foi a mudança mais transcendente produzida nos discípulos com a vinda do Espírito Santo? Además de todo lo que ya hemos mencionado de las palabras de Jesús en Juan 14, 15 y 16, Além de tudo que já mencionamos sobre a palavra de Jesus em João 14, 15 e 16, puntualizo 4 cosas más que recibieron los discípulos en forma explícita, concreta. eu quero apontar mais 4 coisas que os discípulos receberam explicitamente, concretamente. Primero, A primeira coisa, recibieron poder para ser testigos de Cristo. receberam poder para ser testemunhas de Cristo, Tal como Jesús se los anticipó justo antes de su ascensión. assim como Jesus os antecipou pouco antes da sua ascensão. Hechos 1:8. Atos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os fins da terra. Y exactamente esto es lo que sucedió. E foi exatamente isso que aconteceu. Ese Pedro, que 53 días antes negó 3 veces a Jesús, Esse Pedro que 53 dias antes negou 3 vezes a Jesus, por miedo a correr la misma suerte que Jesús, com medo de correr o mesmo destino de Jesus, el mismo día en que fue lleno del Espíritu Santo, no mesmo dia que ele foi cheio do Espírito Santo, delante de miles de personas se puso en pie na frente de milhares de pessoas, ele se levantou y sin ningún temor e sem medo y con total osadía e com muita ousadia, proclamó: ele proclamou: a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. esse mesmo Jesus que crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Con autoridad, coraje y denuedo, Com autoridade, coragem e ousadia, los apóstoles se transformaron en hombres imparables.
Os apóstolos se transformaram em homens imparáveis. Los gobernantes, ancianos y sumos sacerdotes de Jerusalén Os governantes, anciãos e os sumos sacerdotes de Jerusalém estaban muy preocupados por la multiplicación de los discípulos estavam preocupados com a multiplicação dos discípulos y los milagros que ocurrían. e os milagres que estavam acontecendo. Por eso pusieron preso a los apóstoles. Por isso eles prenderam os apóstolos. Luego en Hechos 4, 18 al 20 leemos así. Logo em Atos 4, de 18 a 20, lemos assim: eles foram chamados e estritamente ordenados a não falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, disseram-lhes: julgai se é direito diante de Deus obedecer-vos antes que obedecer a Deus, porque não podemos deixar de dizer o que vimos e ouvimos. ¿De dónde sacaron tanto coraje? De onde tiraram tanta coragem? 53 días antes negaban al Señor. 53 dias antes estavam negando ao Senhor. Ahora estos conejitos se transformaron en leones. Agora esses coelhinhos se transformaram em leões. ¿Cuál fue la diferencia? Qual foi a diferença? El Espíritu Santo. O Espírito Santo. Recibieron poder, Eles receberam poder, dinamis de Dios, dunamis de Deus, para ser testigos de Cristo. para ser testemunhas de Cristo. La segunda cosa que recibieron, A segunda coisa que eles receberam, carismas para hacer los mismos milagros que hizo Jesús. eles receberam carismas para realizar os mesmos milagres que Jesus. Hechos 2:43 dice así. Atos 2:43 diz assim: e o medo veio a todas as pessoas, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Y Hechos 5:12 y 15 al 16 dice así. E Atos 5, de 12 e 15 e 16 diz assim: e pela mão dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram operados entre o povo. Eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em camas e leitos, para que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra caísse sobre alguns deles. E mesmo das cidades vizinhas, muitos vinham a Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos foram curados. Tal como Jesús lo había dicho. Assim como Jesus havia falado, Aquel que cree aquele que crê hará las mismas obras que yo fará as mesmas obras que eu y aún mayores. e ainda maiores. Amén. Amém. La tercera cosa que recibieron A terceira coisa que eles receberam fue revelación sobre el misterio de Cristo y lo anunciaron a la multitud. eles receberam revelação sobre o mistério de Cristo e anunciaram à multidão. A ese anuncio en el griego del Nuevo Testamento se le llama querigma. A esse anúncio no grego do Novo Testamento é chamado de querigma. El primer querigma apostólico está registrado en Hechos 2, 22 al 36. O primeiro querigma apostólico está registrado em Atos 2, 22 a 36. Por primera vez, Pedro y los apóstoles tuvieron una revelación completa acerca de la persona de Jesucristo. Pela primeira vez, Pedro e os apóstolos tiveram uma revelação completa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Y lo proclamaron. E a proclamaram. Eso es querigma, Isso é querigma, anuncio. anúncio. En nuestras Biblias la palabra griega querigma está traducida por predicación. Em nossas Bíblias, a palavra grega querigma é traduzida como pregação, que viene del verbo kerisein, predicar. que vem do verbo kerisein, pregar. Cabe una pregunta. Aí eu quero fazer uma pergunta.
cómo un simple pescador como Pedro, como um simples pescador como Pedro, sin haber estudiado teología, sem ter estudado teologia, sin ser un escriba ni un intelectual, sem ser um escriba ou um intelectual, pudo predicar semejante mensaje. pudesse pregar tal mensagem. ¿Cómo pudo recordar y proclamar tres grandes textos del Antiguo Testamento? Como ele poderia se lembrar e proclamar 3 grandes textos do Antigo Testamento? Joel 2, Joel 2, Salmo 16 Salmo y 16 Salmo e 110. Salmo 110. Y hacer una exégesis perfecta de ellos. E fazer uma exegese perfeita deles. Hay una sola respuesta: Só tem uma resposta: la revelación del Espíritu Santo. pela revelação do Espírito Santo. El querigma es la proclamación con unción y autoridad del misterio de Cristo. O querigma é a proclamação com unção e autoridade do mistério de Cristo, Revelado por el Espíritu Santo. revelado pelo Espírito Santo. El querigma revela a Cristo, O querigma revela a Cristo, presenta a Cristo apresenta a Cristo y hace presente a Cristo e torna a Cristo presente delante de la multitud. diante da multidão. Gradualmente el Espíritu Santo fue completando la revelación del misterio de Cristo. Gradualmente, o Espírito Santo foi completando a revelação do mistério de Cristo, Del misterio de Cristo y de la iglesia. do mistério de Cristo e da igreja. Y lo reveló a los apóstoles y profetas del primer siglo. E revelou aos apóstolos e aos profetas do primeiro século. Y esa revelación, E essa revelação, gracias a Dios, está registrada en las páginas del Nuevo Testamento. graças a Deus, está registrada nas páginas do Novo Testamento. La cuarta cosa A quarta coisa, que recibieron los 120 que receberam os 120, fueron conectados al poder de la muerte y de la resurrección de Jesús. eles foram conectados ao poder da morte e da ressurreição de Jesus. Recordemos las discusiones carnales que había entre los discípulos antes de Pentecostés. Vamos nos lembrar das discussões carnais que haviam entre os discípulos antes do Pentecostes. Está registrado en Marcos 9, 33 al 35. Está registrada em Marcos 9, do 33 ao 35. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: quem estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. También en Marcos 10, 35 al 37 y el versículo 41. Também em Marcos 10, 35 ao 37 e versículo 41. Então Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: mestre, gostaríamos que nos gostaria de fazer um pedido. Concede-nos que na tua glória possamos sentar-nos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram com raiva de Tiago e João. ¿Qué era todo esto? Que era tudo isso? Sino carnalidad. Senão carnalidade. Por más que eran discípulos de Jesús, Por mais que fossem discípulos de Jesus, y aunque tenían al mejor maestro y discipulador, e ainda que tivesse o melhor mestre e discipulador, seguían teniendo una naturaleza adámica. eles ainda tinham a natureza adâmica. Eran hombres carnales. Eram homens carnais. Pero después que recibieron el Espíritu Santo, Mas depois que receberam o Espírito Santo, nunca más hubo entre ellos este tipo de peleas. nunca mais houve entre eles essas brigas.
pues fueron liberados de sus ambiciones personales y carnales. pois foram livres das suas ambições pessoais e carnais. Fueron libres de sus egoísmos y de sus vanidades. Foram livres dos seus egoísmos e de suas vaidades. Fueron transformados en hombres espirituales. Eles foram transformados em homens espirituais. ¿Cómo? Como? El Espíritu Santo los conectó al poder de la cruz O Espírito Santo os conectou ao poder da cruz y al poder de la resurrección e ao poder da ressurreição. y pudieron vivir plenamente E eles puderam viver plenamente lo que dice Gálatas 2:20. o que diz em Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado Com Cristo estou crucificado juntamente. y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. De hombres carnales De homens carnais, fueron transformados en hombres espirituales. eles foram transformados em homens espirituais. Esta conexión con el Espíritu Essa conexão com o Espírito produjo en ellos espiritualidad. produziu neles espiritualidade. Y esa espiritualidad, E essa espiritualidade, esa ausencia de carnalidad, essa ausência de carnalidade, es uno de los dos factores fundamentales para la unidad. é dos dois fatores fundamentais para a unidade. El otro factor es la unidad de la fe, O outro fator é a unidade da fé. que todos tengamos la misma visión, Que todos tenhamos a mesma visão, el mismo querigma o mesmo querigma y la misma didaqué. e o mesmo didaquê. Jesús lo expresó claramente que lo que produce la unidad de la iglesia es la gloria de Cristo en sus discípulos. Jesus deixou muito claro que o que produz a unidade na igreja é a glória de Cristo nos discípulos. Padre, la gloria que me diste yo les he dado, Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles, para que sean uno, para que eles sejam así como nosotros somos uno. assim como nós somos Yo en ellos Eu neles y tú en e mí, você em para mim, que sean perfectos en unidad. para que eles sejam perfeitos na unidade. Y esa gloria, E essa glória, esa presencia de Cristo en nosotros, essa presença de Cristo em nós se da mediante la presencia del Espíritu Santo. é dada pela presença do Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. Y para terminar hoy, queridos hermanos E para terminar hoje, queridos irmãos y queridas hermanas, e queridas irmãs, quiero hacer un llamado eu quero fazer chamado de parte del Señor. da parte do Senhor. Dios nos llama Deus nos chama a renovar la presencia del Espíritu en nosotros. a renovar a presença do Espírito em nós. Dios nos llama a creer en todas sus promesas. Deus nos chama a crer em todas suas promessas. Creer que el Espíritu está en nosotros. Acreditar que o Espírito está em nós. Creer que el Padre y el Hijo, por el Espíritu, ahora habitan en nosotros. Acreditar que o Pai e o Filho, pelo Espírito, agora habita em nós. Dios nos llama a movernos en el Espíritu, Deus nos chama a mover no Espírito, a andar en el Espíritu. a andar no Espírito. Saber que los que son de Cristo Saibam que aqueles que pertencem a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, crucificaram a carne com suas paixões e desejos, a vivir como hombres y mujeres espirituales a viver como homens e mulheres espirituais y no como carnales, e não carnais, a proclamar cada día a proclamar cada dia y a cada hora: e a cada hora: con Cristo estoy juntamente crucificado, com Cristo juntamente estou crucificado, y ya no vivo yo, e já não vivo eu, mas Cristo vive en mí. mas Cristo vive em mim. Dios nos llama a movernos
en los dones del Espíritu, Deus nos chama para mover nos dons do Espírito, a predicar el Evangelio a toda criatura, a pregar o evangelho a toda criatura, con toda autoridad y denuedo, com toda autoridade e ousadia, acompañando la predicación acompanhando a pregação con milagros y señales, com milagres e sinais, poniendo las manos sobre los enfermos, colocando a mão sobre os enfermos, declarando la sanidad, declarando a cura, echando fuera a los demonios, jogando fora os demônios, sabiendo que el Cristo que hizo esos milagros en la tierra sabendo que o Cristo que fez esses milagres na terra ahora habita en nosotros agora habita em nós por el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, y haremos las mismas obras que Jesús e faremos as mesmas obras que Jesus y aún mayores, e ainda maiores, pero no somos nosotros, mas não somos nós, es el Espíritu Santo, é o Espírito Santo, es Jesucristo é Jesus Cristo que habita ahora en nosotros. que habita agora em nós. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. Aleluya. Aleluia. Amén. Amém. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, si Dios quiere, se Deus me permite, mañana por la mañana amanhã pela manhã, compartiré la segunda parte de este mensaje. eu quero falar sobre a segunda parte dessa mensagem. ¿Cuál es el cambio Qual é a mudança más trascendente que se produjo en la humanidad qual é a mudança mais transcendente que foi produzida na humanidade con la venida del Espíritu Santo? com a vinda do Espírito Santo? Hoy vimos cuál es el cambio más trascendente que se produjo en los discípulos. Hoje nós vimos a mudança mais transcendente que foi produzida nos discípulos. Pero mañana veremos la mudanza, el cambio más trascendente en la humanidad. E amanhã vamos ver a mudança mais transcendente na humanidade. Porque dijo Dios Porque Deus disse, a través del profeta Joel, através do profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. derramarei do meu espírito sobre toda carne. Y algo muy importante cambió en el día de Pentecostés. E algo muito importante mudou no dia de Pentecostes. Para toda la humanidad. Para toda a Y humanidade. ese será nuestro tema de mañana. E esse será nosso tema para amanhã. Un gran abrazo, queridos hermanos, y hasta mañana, si Dios quiere. Grande abraço, meus queridos irmãos, e até amanhã, se Deus permite. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Vinician, pela palavra, pelo encorajamento. Chico, passo para você nos orientar aí agora na ida para as salas. Ok. Amados, então nós vamos estar separando os grupos agora. Então você fica atento que nós já vamos estar enviando você para o seu grupo que vamos estar tendo um tempo juntos aí. Ok?